Oi, meu nome é Marluci e preciso contar o que aconteceu comigo. Não sei se alguém vai entender, mas preciso tirar isso do peito. A gente passa a vida inteira achando que conhece as pessoas, que sabe quem realmente se importa com a gente, e aí um dia tudo desmorona. Foi assim comigo. Foi exatamente assim. Eu sempre fui daquelas filhas dedicadas, sabe? Aquele tipo de pessoa que não deixa passar datas importantes, que sempre está presente, que telefona todo dia para saber como a mãe está. Minha mãe sempre foi tudo para mim. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Cresci ouvindo que família é tudo, que mãe é sagrada, que filha que presta está sempre por perto. E eu era essa filha. Eu tentava ser, pelo menos. Casei com o Carlos há 8 anos. Conheci ele num churrasco de um primo distante, daqueles encontros que você vai sem muita expectativa e acaba mudando sua vida. Ele era gentil, educado, trabalhava numa empresa de contabilidade. Tinha aquele jeito sério que me passava segurança. Minha mãe adorou-o desde o primeiro momento. Dizia que eu tinha dado sorte, que encontrar um homem decente era cada vez mais difícil. Eu acreditei nela. Sempre acreditei. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Carlos era atencioso, me levava para jantar aos sábados, lembrava do nosso aniversário de casamento. A gente alugava um apartamento pequeno, mas aconchegante, perto do trabalho dele. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa clínica veterinária. Ganhava pouco, mas gostava do que fazia. Os bichinhos me alegravam. E o doutor Ernesto, meu chefe, era uma pessoa boa, tranquila. Mas aí a mãe do Carlos, a Dorcelina, começou a aparecer mais na nossa vida. No começo eram visitas esporádicas, um almoço de domingo aqui, um café da tarde ali. Ela era educada, sorria bastante, trazia bolo caseiro. Eu me esforçava para agradá-la, limpava a casa inteira antes dela chegar, preparava as comidas que o Carlos dizia que ela gostava. Mas percebi com o tempo que nada do que eu fazia era suficiente. As críticas começaram sutis. Um comentário sobre o tempero da comida estar diferente do que ela fazia. Uma observação sobre a arrumação dos móveis. Um olhar demorado para a pilha de roupas esperando para serem passadas. Ela nunca dizia nada muito direto, mas o tom estava sempre lá. Aquela pontinha de desaprovação que fazia meu estômago apertar. Carlos sempre ficava do lado dela. Dizia que eu estava sendo sensível demais, que a mãe dele só estava tentando ajudar. Comecei a me questionar. Será que eu estava exagerando? Será que o problema era comigo? A Dorcelina tinha aquele jeito de fazer você duvidar de si mesma sem precisar levantar a voz. Minha própria mãe começou a mudar também. Não sei se foi influência da Dorcelina, que passou a visitá-la às vezes, ou se foi algo que sempre esteve lá e eu nunca tinha percebido. Ela começou a me comparar com outras pessoas. A filha da vizinha, que tinha comprado casa própria, a prima que estava fazendo faculdade, a amiga da igreja que tinha acabado de ganhar uma promoção. Eu sempre ficava em falta nessas comparações. Fui percebendo que, quando eu ligava para minha mãe, ela estava sempre ocupada. Tinha que sair, tinha que fazer alguma coisa, conversava comigo com pressa. Mas quando meu irmão Diego ligava, ela podia passar horas no telefone. Ele é 5 anos mais novo que eu, casou há 3 anos com a Patrícia e tem 2 filhos pequenos. Minha mãe é apaixonada por esses netos. Toda a vida dela gira em torno deles. Eu e Carlos não tivemos filhos. Tentamos no início, mas não aconteceu. Fizemos alguns exames, os médicos disseram que não havia nada de errado com nenhum de nós, que às vezes demora mesmo. Mas a Dorcelina não perdia a oportunidade de comentar. Dizia que o Carlos ia fazer 50 anos sem ser avô, que a linhagem da família ia acabar, que ela não tinha ninguém para mimar. Sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Minha mãe também cobrava. Perguntava quando eu ia dar um neto para ela. Dizia que estava ficando velha, que queria aproveitar enquanto tinha saúde. Quando eu tentava explicar que não dependia só de mim, ela suspirava fundo e mudava de assunto, como se eu fosse uma decepção constante. O Carlos começou a chegar mais tarde em casa. Dizia que estava com muito trabalho, que tinha fechamentos de balanço, que os clientes estavam exigentes. Eu acreditava. Por que não acreditaria? Eu preparava o jantar e deixava na geladeira para ele esquentar quando chegasse. Muitas noites eu dormia antes dele chegar. Nos finais de semana, ele estava sempre cansado. Queria ficar em casa, assistir televisão, não fazer nada. Quando eu sugeria sairmos, ele resmungava que estava exausto, que eu não entendia o quanto ele trabalhava.
E a Dorcelina sempre aparecia. Aos domingos era certeza. Chegava com marmitas, dizendo que tinha feito comida demais e resolveu trazer. Carlos comia como se fosse a melhor refeição do mundo. Elogiava cada garfada. Eu ficava ali, vendo minha comida esfriar no prato, enquanto ele e a mãe dele conversavam sobre assuntos que não me incluíam. Decidi que ia fazer alguma coisa especial. O aniversário da minha mãe estava chegando. Ela ia fazer 65 anos. Pensei em dar um presente que realmente mostrasse o quanto eu me importava. Comecei a guardar dinheiro. Economizei no mercado, deixei de comprar roupas novas, cancelei a assinatura da academia que mal frequentava. Durante 6 meses, juntei cada centavo que consegui. Consegui guardar US$ 3.000. Era muito dinheiro para mim, representava sacrifício real. Mas eu queria ver minha mãe feliz. Queria que ela soubesse que eu pensava nela, que ela era importante para mim. Coloquei o dinheiro num envelope bonito, daqueles com detalhes dourados, e escrevi um cartão. Escrevi que a amava, que ela era a melhor mãe do mundo, que aquele dinheiro era para ela fazer o que quisesse, realizar algum sonho. No dia do aniversário dela, me arrumei com capricho. Coloquei aquele vestido cor de vinho que o Carlos tinha me dado 2 aniversários atrás. Passei batom, prendi o cabelo num coque. Peguei o envelope e dirigi até a casa dela. Estava nervosa, mas era uma nervosidade boa, de quem está prestes a fazer alguém feliz. Cheguei lá perto das 3 horas da tarde. Bati na porta e esperei. Ouvi vozes lá dentro, risadas. Minha mãe abriu a porta e, assim que me viu, o sorriso que estava no rosto dela desapareceu. Não foi um desaparecimento gradual. Foi instantâneo, como se alguém tivesse apagado uma luz. Oi, mãe. Feliz aniversário, eu disse, estendendo o envelope. Meu coração batia rápido de expectativa. Ela olhou para o envelope, depois para mim. Havia vozes vindas da sala de jantar. Reconheci a voz do Diego, a da Patrícia, a gritaria das crianças. Ai, filha, o Diego está com as crianças, a mesa está posta, não tenho tempo agora. Ela disse, pegando o envelope da minha mão e enfiando no bolso do vestido sem nem olhar direito. Era um vestido de tecido estampado, com flores roxas. Eu fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Eu só vim te dar um abraço, mãe. É seu aniversário. Eu sei que dia é hoje, Marluci, mas estou com visita, não é hora. Ela já estava fechando a porta. Mas eu sou sua filha, consegui dizer, minha voz saindo mais baixa do que eu queria. E eu estou ocupada com meu outro filho e meus netos. Você devia ter ligado antes. E fechou a porta. Assim, na minha cara. Fiquei ali por alguns segundos, olhando para aquela porta de madeira escura. Ouvi as risadas lá dentro. A festa continuava. Eu é que não estava convidada. Voltei para o carro, as pernas bambas, sentei no banco do motorista e respirei fundo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tentei entender o que tinha acabado de acontecer. US$ 3.000. 6 meses de economia. E ela nem abriu o envelope, nem me deu um abraço, nem me convidou para entrar. Fiquei ali sentada, sem conseguir ligar o carro. O sol entrava pela janela, estava quente. Senti minha garganta apertar, aquele nó que vem antes das lágrimas. Mas não chorei. Ainda não. Olhei para a casa da minha mãe, com as janelas abertas, as cortinas se movendo com o vento. Uma casa que deveria ser meu porto seguro, e tinha se tornado um lugar onde eu não era bem-vinda. 15 minutos depois, meu telefone tocou. Olhei para a tela. Era o Carlos. Atendi. O que você fez? A voz dele era um grito abafado, aquele tipo de grito que as pessoas dão quando estão tentando controlar a raiva, mas não conseguem. O quê? Eu não fiz nada. Minha mãe acabou de me ligar. Ela está chorando. Chorando, Marluci. Você foi lá na casa dela e disse que ela não se importa comigo. Que ela me trata mal, que você está cansada dela. Eu não fui na casa da sua mãe. Fui na casa da minha mãe. Era o aniversário dela. Não minta pra mim. Ela estava passando na rua, viu você saindo chorando da casa dela e ouviu você gritando que todas as sogras são iguais. Eu estava confusa. Carlos, eu não fui na casa da Dorcelina. E não gritei nada. Eu nem chorei. Você está entendendo errado. Minha mãe não mente. Você é quem mente. Sempre foi assim. Sempre fazendo papel de vítima. Sempre inventando coisas. O telefone começou a explodir. Mensagens da Dorcelina.
Mensagens de números que eu não conhecia. Abri uma. Era de uma prima do Carlos que eu tinha visto 2 vezes na vida. Que vergonha você humilhar a Dorcelina na rua. Ela só quer seu bem. Outra mensagem de uma cunhada. Carlos merece coisa melhor que você. Mais uma. De alguém que se identificou como vizinha da Dorcelina. Eu vi tudo. Você gritando com aquela senhora. Deveria ter vergonha. Eu não estava entendendo. Não tinha visto a Dorcelina. Não tinha gritado. Não tinha feito nada do que estavam me acusando. Tentei ligar para o Carlos de volta, mas ele não atendeu. Mandei mensagem explicando que estava na casa da minha mãe, que nem tinha passado perto da casa da sogra. Ele respondeu: Pare de mentir. Dirigi para casa no automático. Nem sei como cheguei, minha cabeça estava zunindo. Quando estacionei e subi, o Carlos já estava lá. Ele nunca chegava tão cedo, mas estava. Estava sentado no sofá, os braços cruzados, o rosto vermelho. Senta, ele disse. Sentei na poltrona longe dele. Meu corpo todo estava tenso. Você vai se desculpar com minha mãe. Ele falou cada palavra saindo devagar, pesada. Eu não fiz nada para me desculpar. Você fez. E vai pedir desculpas. Vai ligar para ela agora, na minha frente, e vai dizer que estava errada, que estava nervosa, que não foi sua intenção. Carlos, eu não fiz nada. Eu fui na casa da minha mãe. Levei um presente para ela. Ela me dispensou. Voltei para o carro. Só isso. Eu nem vi sua mãe. Ele se levantou. Você está me chamando de mentiroso? Está dizendo que minha mãe é mentirosa? Estou dizendo que está havendo um mal-entendido. Não há mal-entendido nenhum. Você humilhou minha mãe e vai pedir desculpas. Agora. Peguei o telefone. Minha mão tremia. Liguei para a Dorcelina. Ela atendeu no segundo toque, a voz chorosa, dramática. Dorcelina, sou eu, Marluci. O Carlos disse que você me viu hoje e que eu. Eu vi sim. Vi você saindo daquela casa aos berros, falando mal de mim para quem quisesse ouvir. Depois de tudo que eu faço por vocês dois. Que ingratidão. Eu não estava falando de você. Eu estava na casa da minha mãe. Não estava, não. Eu vi com meus próprios olhos. Estava saindo da casa da Neuza, aquela minha conhecida que mora na rua de trás da sua mãe. E você estava ali, chorando e gritando. Não adianta negar. A rua de trás. Eu tinha estacionado na rua de trás da casa da minha mãe porque a da frente estava cheia. Será que a Dorcelina tinha me visto ali? Mas eu não tinha falado nada. Não tinha gritado. Apenas tinha ficado sentada no carro. Eu não gritei nada. Eu só estava no carro. Está me chamando de mentirosa na minha cara? Carlos, você está ouvindo isso? Sua esposa está me chamando de mentirosa. Marluci, pede desculpas agora. Carlos disse, a voz dele perigosamente baixa. Eu podia sentir a armadilha se fechando. Não importava o que eu dissesse, eu estava errada. Tinha sempre estado errada. Respirei fundo. Desculpa, Dorcelina. Não era minha intenção que você se sentisse mal. Não era sua intenção? Você me humilhou publicamente e não era sua intenção? Desculpa, repeti, minha voz saindo sem força. Ela desligou. Carlos me olhou com desprezo. Você não presta, sabia? Minha mãe tem razão. Você não presta pra nada. Foi a primeira vez que ele disse isso em voz alta. Mas pelos olhos dele, eu sabia que não era a primeira vez que pensava. Ele saiu batendo a porta. Ouvi o carro dele ligando, as rodas cantando quando ele saiu em disparada. Fiquei ali, sozinha no apartamento silencioso. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. Precisava falar com ela, precisava contar o que estava acontecendo. Ela atendeu, mas ouvia vozes ao fundo. A festa ainda estava acontecendo. Mãe, preciso falar com você. Marluce, estou com visita, liga amanhã. Mas, mãe, é importante. Aconteceu uma coisa e eu. Amanhã, filha. Hoje não dá. E desligou. Deitei no sofá e finalmente chorei. Chorei porque tinha dado US$ 3.000 para uma mãe que não tinha tempo para mim. Chorei porque tinha pedido desculpas por algo que não fiz. Chorei porque meu marido tinha dito que eu não prestava. Chorei porque estava sozinha. Os dias seguintes foram estranhos. Carlos mal falava comigo. Chegava tarde, saía cedo. A Dorcelina mandava mensagens para ele que eu via na tela do celular dele quando ele esquecia em cima da mesa. Mensagens dizendo que ela estava preocupada com ele, que eu era uma má influência,
que ele merecia ser feliz. Tentei ligar para minha mãe de novo no dia seguinte. Ela atendeu, mas estava com pressa. Perguntou se eu tinha mandado o dinheiro por transferência, disse que não tinha achado envelope nenhum. Expliquei que tinha entregue pessoalmente no dia do aniversário dela. Ela fez uma pausa. Ah, aquele envelope. Achei que era um cartão só. Coloquei na gaveta da cômoda, nem abri. Mãe, tem US$ 3.000 ali dentro. Ouvi a respiração dela mudar. US$ 3.000? De onde você tirou US$ 3.000? Economizei, para você, para o seu aniversário. Mas eu não pedi nada. Por que você fez isso? Porque eu queria te agradar. Porque você é minha mãe. Marluce, você sabe que eu preciso desse dinheiro para ajudar o Diego. As crianças estão crescendo, precisam de roupas, escola, essas coisas. Você não tem filhos, não entende como é. Senti algo se romper dentro de mim. Mas o dinheiro era para você, mãe. E eu vou usar para ajudar meu filho. Qual é o problema? Você não quer que eu ajude seu irmão? Não é isso, é que isso. É que nada, Marluce. Você está egoísta. Sempre foi assim, pensando só em você. O Diego tem uma família para sustentar. Você tem o que reclamar? Tem marido que trabalha, tem sua vidinha tranquila. Para de criar caso. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone. US$ 3.000 que eu tinha juntado com tanto sacrifício, que deviam ser para minha mãe fazer o que quisesse, realizar um sonho, e ela ia dar para o Diego. Claro que ia. O Diego era o filho preferido. Sempre foi. Eu era só a filha que incomodava, que estava sempre ali, mas nunca era vista de verdade. No trabalho, tentei me concentrar. O Dr. Ernesto notou que eu estava diferente e perguntou se estava tudo bem. Disse que sim, só um pouco cansada. Ele era uma boa pessoa, me dava espaço. Mas até ali eu me sentia deslocada, como se não pertencesse a lugar nenhum. Carlos voltou para casa naquela noite com a Dorcelina. Ela entrou como se fosse dona do lugar. Foi direto para a cozinha, começou a abrir os armários. Carlos me contou que você não está cozinhando direito. Vim trazer comida de verdade para meu filho. Fiquei ali, na porta da sala, vendo ela despejar marmitas na geladeira. O Carlos estava no sofá, assistindo televisão, como se aquilo fosse normal. Carlos, você disse que eu não cozinho direito? Tentei manter minha voz calma. Você cozinha, mas não é como minha mãe faz. Ela tem experiência, sabe temperar? Mas eu sempre cozinhei e você nunca reclamou. Porque eu não queria te magoar. Mas já que estamos falando abertamente, sim, a comida da minha mãe é melhor. A Dorcelina deu um risinho daqueles que fingem ser discretos, mas são propositais. Não leva para o lado pessoal, querida. Homem gosta de comida caseira de verdade, coisa de mãe. Ela saiu logo depois, dando um beijo demorado na testa do Carlos, passando a mão no cabelo dele como se ele fosse uma criança. Nem olhou para mim ao sair. Você não vai dizer nada sobre isso? Perguntei ao Carlos quando ficamos sozinhos. Sobre o quê? Sobre sua mãe entrando aqui e tomando conta da nossa casa como se eu não existisse. Ela está ajudando. Se você tivesse um mínimo de gratidão, agradeceria. Gratidão? Carlos, ela está me desrespeitando e você não faz nada. Ela é minha mãe. Vai estar sempre em primeiro lugar. Se você não aceita isso, o problema é seu. Ele levantou e foi para o quarto. Ouvi a porta trancar. Dormi no sofá naquela noite. E na seguinte. E na outra. Comecei a perceber coisas que tinha ignorado antes. Percebi que o Carlos sempre escolhia a mãe dele em vez de mim. Percebi que minha própria mãe só me procurava quando precisava de alguma coisa. Percebi que eu tinha passado a vida inteira tentando ser suficiente para pessoas que nunca me valorizaram. As mensagens continuavam. Parentes do Carlos que eu mal conhecia me adicionavam em grupos de família só para mandar indiretas. Uma tia dele postou uma frase: Sogra não é inimiga, mas algumas noras fazem questão de ser. Com um monte de corações embaixo, inclusive da Dorcelina. Minha mãe começou a postar fotos com o Diego, a Patrícia e as crianças. Legendas dizendo como era abençoada por ter uma família tão linda. Comentários de amigas dela perguntando se ela tinha só um filho. Ela respondia: Tenho dois, mas um dá mais trabalho. Deixei de ir na casa dela. Deixei de ligar todo dia. Quando ela ligava, eu atendia rápido, dizia que estava ocupada.
Queria ver quanto tempo demoraria para ela sentir minha falta. Demorou 3 semanas para ela notar. E só notou porque o Diego comentou que eu estava estranha. Marluce, por que você está assim comigo? Fiz alguma coisa? Ela perguntou, a voz fingindo inocência. Não, mãe, não fez nada. Está tudo bem. Então por que você não aparece mais? Por que não liga? Achei que você estava ocupada demais com o Diego e as crianças. Mas você é minha filha também. Claro que tenho tempo para você. Engraçado. Não teve tempo no seu aniversário. Silêncio. Depois, você vai ficar remoendo isso? Eu estava com visita, Marluci. Você não entende que eu tenho outras pessoas na minha vida além de você? Entendo. Entendo perfeitamente, mãe. Ótimo. Então para de drama. Você está igual o Carlos sempre diz. Sensível demais. O Carlos fala de mim pra você? Ele conversa com o Diego às vezes. E o Diego me conta. É normal. Eles são cunhados. E o que mais o Carlos fala de mim? Nada demais. Só que você está difícil de aturar ultimamente. Mas isso é normal de casamento. Vai passar. Desliguei. Minha própria mãe estava do lado do meu marido. Todos estavam do lado dele. Eu era o problema. Sempre fui o problema. As coisas pioraram depois disso. A Dorcelina começou a fazer jantares na minha casa e convidar pessoas. Amigos dela, parentes do Carlos, gente que eu nem conhecia. Ela se portava como anfitriã. Apresentava a casa como se fosse dela. O Carlos cresceu num lar tão acolhedor, quis trazer um pouco disso pra cá, ela dizia sorrindo. O subentendido era claro. Eu não era capaz de criar um lar acolhedor. Numa dessas reuniões, uma amiga da Dorcelina me perguntou na frente de todos: E você, querida, trabalha ou só fica em casa? Eu trabalho. Sou auxiliar administrativa numa clínica veterinária. A mulher fez aquela cara de pena falsa. Ah, que bonitinho. Deve ser um trabalhinho tranquilo, né? Não deve ganhar muito, mas pelo menos se ocupa. A Dorcelina riu. A Marluce gosta de bichinhos. Pelo menos isso ela sabe fazer, cuidar de bichos. Todos riram. O Carlos também. Ele não me defendeu. Só riu junto. Levantei e fui para o quarto. Ninguém notou. A festa continuou sem mim. Na semana seguinte, minha mãe apareceu na clínica. Não para me ver, mas porque uma amiga dela tinha marcado consulta para o cachorro. Quando me viu, fez questão de me cumprimentar alto, na frente de todo mundo. Oi, filha. Nossa, você trabalha aqui? Que legal. Você sempre gostou de bichinhos mesmo, desde pequena. Lembra que você queria ser veterinária, mas não passou no vestibular? Ah, mas está bom assim, né? Pelo menos conseguiu trabalhar com o que gosta, mesmo que seja só como secretária. As pessoas olharam para mim com pena. Meu chefe, o Dr. Ernesto, franziu a testa. Eu não era secretária. Eu era auxiliar administrativa, tinha responsabilidades reais. Mas minha mãe tinha me diminuído na frente de todos. Mãe, eu não sou secretária. E eu sou boa no que faço. Claro, filha. Eu sei. Você é ótima. Não precisa ficar na defensiva. Ela deu uma risadinha e se virou para a amiga. Ela sempre foi sensível assim. Elas foram embora rindo. Fiquei ali, humilhada no meu próprio local de trabalho. O doutor Ernesto me chamou na sala dele depois. Marluci, você está bem? E pela primeira vez disse a verdade. Não, não estou bem. Contei tudo, cada detalhe. Ele ouviu em silêncio e quando terminei disse: Você merece coisa melhor. E você sabe disso, né? Eu sabia. Mas saber e ter coragem de fazer alguma coisa eram coisas diferentes. No mês seguinte, a Dorcelina apareceu com uma proposta. Ela e Carlos estavam na sala quando cheguei do trabalho. Era meio da tarde, dia de quinta-feira. Carlos nunca estava em casa àquela hora. Senta, Marluci. Precisamos conversar, ele disse. Sentei. Meu estômago embrulhou. Minha mãe teve uma ideia que vai resolver nossos problemas. Carlos continuou, olhando para a Dorcelina com carinho. Ela vai morar aqui com a gente. Olhei de um para o outro. Como assim? Ela está sozinha na casa dela, gastando dinheiro com aluguel. Faz mais sentido ela vir morar aqui. A gente tem o quarto de hóspedes que nem usa. E assim ela pode ajudar mais, cozinhar, limpar essas coisas. Carlos, esse é nosso apartamento. Nosso espaço. E ela é minha mãe. Vai morar aqui. Não estou pedindo sua opinião, estou avisando.
A Dorcelina me olhou com aquele sorriso pequeno, de vitória. Não se preocupe, querida. Não vou atrapalhar em nada. Você nem vai notar que estou aqui. Mas eu notei. Notei desde o primeiro dia. Ela tomou conta de tudo. Reorganizou a cozinha do jeito dela. Mudou os móveis de lugar. Colocou suas próprias coisas na sala. Começou a acordar antes de mim. Fazer café da manhã para o Carlos. Café reforçado, com ovos, pão quentinho, suco natural. Coisas que eu nunca tinha feito porque ele sempre dizia que não tinha fome de manhã. Quando eu descia, os dois já estavam conversando, rindo, planejando o dia. Assim que eu aparecia, o clima mudava. Ficavam sérios, em silêncio. Eu pegava meu café rápido e ia trabalhar. Voltava e encontrava a casa impecável. Louça lavada, roupa passada, jantar pronto. A Dorcelina sentada no sofá, assistindo suas novelas, fazendo tricô. Carlos chegava, abraçava ela, elogiava e comida. Eu era um fantasma na minha própria casa. Ela começou a fazer comentários sobre minhas roupas. Esse vestido está muito justo em você, querida. Você devia usar coisas mais largas. Ou sobre meu cabelo. Por que você não corta? Cabelo comprido em mulher da sua idade fica desleixado. Sempre com aquele tom de quem está dando um conselho amigável. Carlos concordava com tudo. Se eu reclamava, ele dizia que eu estava exagerando, que a mãe dele só queria meu bem. Comecei a me vestir com roupas mais largas, a prender o cabelo mais apertado. Tentava desaparecer. Minha mãe começou a vir visitar. Ela e a Dorcelina tinham ficado amigas. Sentavam na sala, tomavam café, conversavam sobre mim como se eu não estivesse ali. Comentários sobre como eu não era boa esposa, como o Carlos era paciente demais, como eu não sabia dar valor. Parei de dormir direito. Passava as noites acordada, ouvindo a casa silenciosa, me perguntando como tinha chegado ali, como tinha me tornado tão invisível. No trabalho, o doutor Ernesto me chamou na sala dele. Marluce, estou preocupado, você não está bem. Quer conversar? E pela primeira vez em meses alguém tinha perguntado como eu estava de verdade. Desabei. Contei tudo. A história com minha mãe, o dinheiro, a Dorcelina morando em casa, o Carlos me tratando como um estorvo. Chorei ali na frente do meu chefe, todas as lágrimas que tinha segurado. Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele disse: Marluce, você precisa se valorizar. Você é uma pessoa incrível, trabalha bem, é dedicada. Não deixe ninguém te fazer sentir pequena. Foram as primeiras palavras gentis que ouvi em tanto tempo. Saí dali me sentindo um pouco menos quebrada. Mas ao chegar em casa, a realidade me engoliu de novo. A Dorcelina estava lá, claro. Tinha feito um jantar elaborado e estava arrumada como se fosse para uma festa. Carlos chegou logo depois de mim, mais cedo que o normal. Senta, Marluci, temos uma notícia, ele disse. Sentei. A Dorcelina estava com um sorriso enorme. Eu conheci alguém, Carlos disse. Uma mulher que entende minhas necessidades, que sabe ser esposa de verdade. Vou pedir o divórcio. O mundo parou. Olhei para ele, depois para a Dorcelina. Ela estava radiante. Eu sempre soube que você não era a pessoa certa para meu filho. Finalmente ele acordou. A Conceição é perfeita. Educada, gentil, sabe cozinhar, quer ter filhos. Tudo o que você nunca foi. Você conheceu alguém? Minha voz saiu rouca. E estava morando aqui comigo enquanto se relacionava com outra pessoa? Não se faça de vítima. Nosso casamento acabou há muito tempo. Você que não quis ver. Acabou quando? Acabou quando você começou a ser insuportável. A reclamar de tudo, a não aceitar minha mãe, a não ser uma boa esposa. Eu sempre fui boa esposa. Sempre cuidei de você, da casa, de tudo. Você fez o mínimo. E mal feito. A Dorcelina interferiu, a voz dela cheia de veneno. Meu filho merece uma mulher de verdade. Você é só uma ocupante de espaço. Quero que você saia daqui até o final do mês, Carlos disse. O apartamento fica comigo. Você pode levar suas coisas pessoais. O apartamento está no nome dos dois. E eu vou comprar sua parte. Meu advogado já está cuidando disso. Você vai receber uma mixaria, mas é mais do que você merece. Levantei. Minhas pernas tremiam, mas me mantive de pé. Está bem, vou sair. Subi para o quarto, o único lugar onde a Dorcelina não tinha mexido. Peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Precisava dela. Pela primeira vez na vida, realmente precisava.
Mãe, o Carlos quer se divorciar. Ele me expulsou de casa. Posso ficar com você uns dias até eu me organizar? Silêncio. Depois. Marluci, você sabe que aqui em casa está cheio. O Diego, a Patrícia e as crianças estão morando aqui agora. Eles perderam o apartamento, não conseguiram pagar o aluguel, não tem espaço para você. Mas, mãe, sou sua filha. Estou desesperada. E o Diego é meu filho também. E ele tem crianças. Prioridades, Marlúcia. Você vai dar um jeito, sempre deu. Mãe, por favor. Não dá, filha. Tenta um hotel ou pede para alguma amiga. Tenho que ir, as crianças estão chamando. E desligou. Fiquei ali, o telefone na mão, tentando respirar. Minha mãe tinha me recusado. Tinha me abandonado. Num momento em que eu precisava dela mais do que nunca, ela tinha escolhido meu irmão. Pensei em quem mais eu poderia ligar. Não tinha amigas próximas. Tinha me isolado tanto nos últimos anos, dedicando todo o meu tempo ao Carlos e tentando agradar as duas matriarcas da família, que não tinha construído amizades. Estava sozinha de verdade. Desci e peguei minhas coisas. Roupas, documentos, algumas lembranças. Coloquei tudo no carro. Carlos e Dorcelina assistiam da janela, sem oferecer ajuda. Quando terminei, dei uma última olhada para o apartamento que tinha sido meu lar por 8 anos. Pode ficar com tudo, disse para o Carlos. Não quero nada que tenha seu cheiro. Ele deu um risinho seco. Como se você tivesse escolha. Você não tem nada, Marluce. Nunca teve. Sempre foi uma sombra, um peso morto. A Dorcelina veio até a janela, o sorriso ainda no rosto. Sabe, querida, eu avisei o Carlos desde o começo. Disse que você não tinha classe, não tinha educação de verdade. Mas ele quis tentar. Graças a Deus ele finalmente abriu os olhos. A Conceição já vem jantar aqui amanhã. Carlos disse, cruzando os braços. Ela vai conhecer o apartamento. O nosso apartamento. Então é bom você desaparecer logo e não causar mais constrangimentos. Você planejou tudo isso. Eu disse, minha voz finalmente encontrando força. Os dois planejaram desde o começo. Me expulsar, me substituir. Planejar? A Dorcelina riu. Querida, você se expulsou sozinha. Foi tão fácil, tão previsível. Você sempre foi fraca demais para o meu filho. E você vai ver, Carlos continuou, o tom dele cheio de prazer cruel. A Conceição vai ser a esposa que você nunca conseguiu ser. Ela já está grávida, aliás. Finalmente vou ser pai. Finalmente minha mãe vai ter o neto que sempre quis. Tudo que você não conseguiu dar. Aquilo foi como um soco no estômago. Ele não estava só me trocando. Ele estava me substituindo completamente. E estava gostando de me ver sofrer. Espero que vocês sejam muito felizes, consegui dizer, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ah, vamos ser, a Dorcelina disse. Muito mais felizes do que fomos com você aqui. Entrei no carro e dirigi. Não sabia para onde ir. Acabei parando num hotel barato, perto do trabalho. Aluguei um quarto por uma semana. Era pequeno, tinha cheiro de mofo, mas era meu. Deitei na cama e olhei para o teto. Pensei em tudo que tinha acontecido. Em como tinha perdido tudo. Meu marido, minha casa, minha dignidade. E percebi que não tinha perdido nada, na verdade. Nunca tinha tido de verdade. O Carlos nunca me amou. A Dorcelina sempre me odiou. Minha mãe nunca me valorizou. Eu tinha passado a vida inteira se doando para pessoas que me viam como descartável. E agora estava ali, num quarto de hotel vagabundo, sem nada. Mas pela primeira vez em muito tempo, também sem ninguém me dizendo que eu era insuficiente. No dia seguinte, fui trabalhar. O doutor Ernesto notou minhas malas no carro. Aconteceu alguma coisa? Contei. Ele ouviu e disse: Você vai ficar bem, mas precisa de um lugar para morar. Conheço alguém que aluga um apartamento pequeno, mobiliado, barato. Quer o contato? Queria. Liguei para a pessoa e fui ver o apartamento depois do trabalho. Era um kitnet minúsculo, num prédio antigo. Mas tinha uma janela que dava para uma árvore e era limpo. Fechei na hora. Mudei no final de semana. Levei minhas poucas coisas. Comprei alguns utensílios de cozinha baratos. Montei meu cantinho. Era pequeno, mas era meu. Ninguém ia entrar ali para me dizer que eu não prestava. Os meses seguintes foram difíceis. O divórcio correu rápido porque o Carlos tinha um bom advogado e eu não tinha como pagar um.
Recebi uma quantia ridícula pela minha parte no apartamento, mas aceitei porque queria que aquilo terminasse logo. Minha mãe ligou uma vez para dizer que o Diego tinha comentado que eu estava divorciando. Perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Ela disse que eu devia ter tentado segurar o casamento, que divórcio era coisa feia, que o que diriam os outros. Desliguei no meio da frase. A Dorcelina mandou mensagens para mim, dizendo que o Carlos estava muito feliz com a Conceição, que eles iam se casar logo, que ela finalmente ia ter os netos que sempre quis. Bloqueei o número dela. Foquei no trabalho. O doutor Ernesto me deu um aumento, disse que eu era essencial na clínica. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga que atendia perto de casa. Aprendi a me valorizar, a estabelecer limites, a reconhecer manipulação. Um dia, 6 meses depois do divórcio, minha mãe apareceu na clínica. Ela estava com cara de poucos amigos. Preciso falar com você. Saímos para o estacionamento. O que foi, mãe? O Diego gastou todo aquele dinheiro que você deu. Todo. US$ 3.000 foram embora em 2 meses. Em besteira. Eletrônicos, roupas caras, churrascos com os amigos. E agora ele está pedindo mais, dizendo que eu preciso ajudar, que sou mãe dele. Fiquei em silêncio. E o que você quer que eu faça? Quero que você me ajude. Você sempre foi mais responsável. Você sempre guardou dinheiro. Respirei fundo. Não. Como assim não? Não vou te ajudar, mãe. Não vou dar dinheiro para você dar para o Diego. Não vou resolver seus problemas. Você escolheu ele. Agora aguenta. Mas eu sou sua mãe. E quando eu precisei de você? Quando o Carlos me jogou para fora de casa e eu te pedi abrigo por alguns dias? Você me recusou porque o Diego estava morando com você. Diego, adulto, com esposa e filhos, que perdeu o apartamento por irresponsabilidade. Mas não tinha espaço para mim, para sua filha. Ela ficou sem palavras. Você sempre preferiu ele, mãe. Sempre. E eu sempre aceitei. Sempre tentei ganhar seu amor sendo perfeita, fazendo tudo certo. Mas nunca foi suficiente. Então agora não. Não vou ajudar. Resolva sozinha. Você está sendo cruel. Estou sendo realista. Você colhe o que planta, mãe. E você plantou indiferença comigo. Agora está colhendo. Voltei para dentro da clínica. Ela ficou ali, parada no estacionamento. Não me virei para olhar. 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o advogado do Carlos. Senhora Marluce, o senhor Carlos gostaria de conversar com a senhora sobre uma possibilidade de reconciliação. Reconciliação? Ele está casado com outra pessoa. Não mais. O casamento foi anulado. A senhora Conceição pediu a anulação e foi embora. O senhor Carlos está sozinho. E ele acha que eu vou voltar para ele? Ele disse que a senhora sempre foi uma boa esposa, que cometeu um erro, que gostaria de uma segunda chance, que percebeu o valor que a senhora tinha. Ri. Foi um riso genuíno, talvez o primeiro em anos. Diga ao senhor Carlos que ele só percebeu meu valor quando não tinha mais ninguém para diminuir. Que ele teve 8 anos para me valorizar e escolheu me humilhar. Que agora é tarde demais. E que eu nunca, jamais, voltaria para alguém que me tratou como lixo. A senhora tem certeza? Ele está realmente arrependido. Tenho certeza absoluta. Ele não está arrependido de me tratar mal. Está arrependido de ter perdido alguém que cuidava dele. São coisas diferentes. E não ligue mais para este número. Bloqueei o advogado também. E percebi algo importante. Eu tinha poder. Pela primeira vez na vida, eu tinha o poder de dizer não. E estava usando esse poder. A Dorcelina tentou me procurar na clínica 1 mês depois. A recepcionista me avisou que tinha uma senhora querendo falar comigo. Quando vi que era ela, pedi para a recepcionista dizer que eu não podia atender. Ela ficou na recepção por quase 1 hora. Tentou me convencer através da recepcionista de que precisava falar comigo, que era urgente, que era sobre o Carlos. Mandei dizer que qualquer assunto do Carlos não era mais problema meu. Ela saiu furiosa. No dia seguinte, recebi uma mensagem longa dela. Dizia que eu era ingrata, que ela e o Carlos tinham me dado tudo, que eu não valia nada, que nunca ia encontrar ninguém que me quisesse. Terminava dizendo que o Carlos estava doente de depressão por minha causa. Não respondi. Bloqueei ela em todas as redes sociais, no telefone, em tudo. Cortei aquele vínculo para sempre.
Minha mãe tentou mais algumas vezes. Ligava, mandava mensagem, aparecia no meu trabalho. Sempre com algum pedido. Sempre precisando de alguma coisa. Dinheiro para o Diego, ajuda com contas, algum favor. Você vai me negar ajuda, Marlucy? Sou sua mãe. Você tem obrigação de cuidar de mim. Obrigação? Mãe, eu te dei US$ 3.000 que juntei durante meses. Você nem abriu o envelope. Pegou e deu para o Diego. Eu te pedi abrigo por alguns dias e você me recusou. Onde estava a sua obrigação de mãe nesses momentos? Isso é passado. Você vai ficar remoendo? Não estou remoendo, estou aprendendo. Aprendi que você não está aqui para mim. Nunca esteve. Então não. Não vou ajudar. Você é uma filha horrível. E você nunca foi mãe de verdade. Pelo menos não para mim. Parei de atender as ligações dela. Parei de responder as mensagens. Cortei contato. Foi doloroso, mas necessário. Continuei minha vida. Consegui uma promoção no trabalho. O doutor Ernesto me fez gerente da clínica. Ganhei mais, consegui economizar de novo. Mudei para um apartamento maior, mais bonito. Decorei do meu jeito, com minhas cores favoritas. Conheci pessoas novas. Fiz amigas de verdade que me ouviam, que se importavam. Voltei a sorrir, a ter planos, a gostar de estar viva. Durante os meses seguintes, eu comecei a entender muitas coisas que antes eu não via. Descobri, por acaso, por que a Dorcelina me odiava tanto. Uma prima distante do Carlos, que nunca tinha me dado bola, me procurou numa tarde. Ela estava com um peso na consciência. Marlucy, preciso te contar uma coisa. Não aguento mais guardar isso. Ela hesitou, depois continuou. A Dorcelina sempre teve ciúmes de você, desde o começo. O Carlos era o único filho dela, o centro do mundo dela. Quando ele te conheceu, ela viu que ele estava de verdade apaixonado. Pela primeira vez, ela não era a mulher mais importante da vida dele. Isso a deixou louca. Mas ela sempre foi educada comigo no início. Eu disse. Era fingimento. Ela falava mal de você pelas costas desde o primeiro dia. Dizia que você tinha enfeitiçado o filho dela, que não era boa o suficiente, que ia destruir a vida dele. Ela planejou cada movimento para te expulsar daquela casa e recuperar o controle sobre o Carlos. E funcionou. Aquilo explicava tanta coisa. A Dorcelina não me odiava por algo que eu tinha feito. Ela me odiava porque eu existia, porque eu tinha tirado o filho dela do controle absoluto que ela exercia. E sabe o pior? A prima continuou. Ela sabia que você era boa pessoa. Sabia que você tratava bem o Carlos, que você se dedicava. Mas justamente por isso ela te odiava mais. Porque você era tudo que ela fingia ser, mas não era. Gentil de verdade, dedicada de verdade, amorosa de verdade. Você expunha a farsa dela. Fez sentido. A Dorcelina precisava me destruir porque minha existência mostrava que o amor de mãe dela era possessivo e doentio, não genuíno. Ela não queria o bem do filho. Ela queria o filho sob controle. E ela treinou o Carlos desde pequeno, a prima disse. Condicionou ele a sempre escolher ela, a sempre duvidar de qualquer mulher que aparecesse na vida dele. Você nunca teve chance, Marlucy. Era uma guerra que você ia perder antes mesmo de começar. E minha mãe? Descobri depois, através do Diego mesmo, que ela sempre teve inveja de mim. Inveja porque eu tinha me casado com alguém que parecia estável, tinha um emprego fixo, tinha independência. O Diego era o filho homem, o queridinho, mas também era o irresponsável que ela sempre teve que socorrer. Eu representava tudo que ela não conseguiu ser: independente, trabalhadora, persistente. E ela não suportava isso. Então me diminuía sempre que podia. O Diego me contou num momento de raiva quando ele e minha mãe brigaram. Sabe o que ela sempre dizia? Que você pensava que era melhor que ela, que você se achava porque tinha emprego, porque conseguia guardar dinheiro, porque não precisava dela para tudo. Ela tinha raiva de você ser independente. Dizia que você era arrogante, que precisava ser colocada no seu lugar. Por isso ela nunca te elogiava, nunca reconhecia nada que você fazia. Então era isso. Minha mãe me via como rival, não como filha. Me via como ameaça ao ego dela e me sabotava para se sentir superior. Essas descobertas deveriam ter me deixado arrasada, mas não deixaram. Me libertaram, porque finalmente entendi que nunca houve nada que eu pudesse fazer diferente. O problema nunca fui eu. Eram pessoas quebradas tentando me quebrar também. 1 ano e meio depois de tudo,
Eu já estava bem estabelecida na minha nova vida. Mas a verdadeira vingança, veio quando eu menos esperava. E não foi planejada. Foi natural. Eu estava no supermercado numa tarde de sábado quando os vi. Carlos, Dorcelina e a tal da Conceição. Eles estavam discutindo no meio do corredor de massas. A Conceição gritava com o Carlos, dizia que ele era frouxo, que não conseguia se impor com a mãe. A Dorcelina chorava, dizendo que a nora não a respeitava. O Carlos estava no meio, parecendo pequeno, diminuído. Eles me viram. Os três ficaram em silêncio. A Dorcelina foi a primeira a falar, a voz ainda chorosa, mas com aquele veneno que eu conhecia tão bem. Olha quem está aqui. A coitadinha. Veio fazer compras sozinha? Claro, ninguém aguenta ficar perto de você mesmo. Conceição me olhou de cima a baixo. Então essa é a ex-mulher? Nossa, Carlos, você trocou isso por mim? Eu teria me ofendido. E deu uma risada. Carlos não disse nada. Só ficou ali, olhando para o chão. Respirei fundo. Antigamente eu teria me encolhido, teria chorado, teria corrido. Mas não agora. Olhei bem para a Dorcelina, depois para a Conceição. Eu vejo que vocês duas já estão se dando bem. Que bom. Vocês merecem uma a outra. Olhei para o Carlos. E você também. Como você ousa? Dorcelina começou. Ouso porque posso. Vocês não têm mais poder sobre mim. Vocês me fizeram sofrer muito, é verdade. Mas sabe qual é a diferença entre nós agora? Eu sou livre. Eu acordo todos os dias e faço o que eu quero. Vou onde eu quero. Sou feliz. Vocês três estão presos numa teia de manipulação, mentiras e infelicidade. E vão continuar assim para sempre. Você não sabe de nada da nossa vida. Conceição disse, mas a voz dela tinha perdido a força. Não preciso saber. Já estive no lugar de vocês. Já vivi presa nessa armadilha. E saí. Essa é a minha vingança. Não precisei fazer nada contra vocês. Vocês fazem isso sozinhos, todos os dias. Me virei e continuei minhas compras. Ouvi a Dorcelina começar a chorar de novo. Ouvi Conceição recomeçar a briga com o Carlos. Não olhei para trás, mas a verdadeira catarse veio depois. Dias depois daquele encontro, recebi uma ligação da clínica. Era a Patrícia, a esposa do Diego. Marluci, preciso conversar com você, pessoalmente. Nos encontramos num café. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras. Eu queria te pedir desculpas, ela disse assim que sentamos. Por tudo. Por ter ficado do lado da sua mãe quando ela te tratou mal. Por não ter te defendido. Por ter sido omissa. Fiquei surpresa. Por que está me dizendo isso agora? Porque agora sou eu no seu lugar. Sua mãe está morando com a gente, lembra? Ela tomou conta da minha casa, da minha vida, dos meus filhos. Fala para eles que eu sou incompetente, que não sei ser mãe, que ela é que sabe cuidar deles. O Diego fica do lado dela, sempre. Eu sou a errada em tudo. Eu sou invisível na minha própria casa. Olhei para ela. Vi em seus olhos o mesmo desespero que eu tinha sentido. E agora você entende, eu disse baixinho. Agora eu entendo. E me sinto horrível por não ter te apoiado. Você tentou me avisar, tentou falar, e eu não ouvi. Pensei que você estava exagerando. Todo mundo pensou. É assim que pessoas como minha mãe e a Dorcelina funcionam. Elas manipulam tão bem que fazem todos acreditarem que a vítima é o problema. O que eu faço, Marluci? Como você saiu disso? Eu saí quando perdi tudo. Quando não tinha mais nada a perder. Aí eu fui embora e reconstruí minha vida. Sozinha. Sem ninguém me diminuindo. Patrícia começou a chorar. Eu tenho medo. Tenho medo de perder meus filhos, de perder tudo. Você já está perdendo tudo. Já está perdendo você mesma. A questão é: quanto tempo você vai aguentar antes de se salvar? Não sei se ela teve coragem de fazer o que precisava, mas falei o que precisava ser dito. Semanas depois, minha mãe apareceu na clínica. Não me procurou, mas eu a vi na recepção, tentando marcar consulta para um dos netos. Ela estava diferente. Curvada, cansada, com cabelos mais brancos. Quando me viu, tentou sorrir. Marluce, que surpresa te ver aqui. Eu trabalho aqui, mãe, sou gerente. O sorriso dela vacilou. Gerente? Nossa, você subiu na vida? Subi, porque saí de perto de quem me puxava para baixo. Você ainda está com raiva de mim. Não estou com raiva, estou em paz.
Finalmente entendi que você nunca foi capaz de me amar direito. E está tudo bem. Eu me amo. E isso basta. Marluce, eu sou sua mãe. Sempre vou ser. Você é a mulher que me deu à luz. Isso não faz de você minha mãe de verdade. Mãe é quem cuida, quem protege, quem ama. Você nunca foi isso para mim. Ela ficou pálida. Você não pode falar assim comigo. Posso sim, porque aprendi que respeito não vem automaticamente por laços de sangue. Respeito se ganha. E você nunca ganhou o meu. Eu te criei, te dei tudo. Você me deu o mínimo necessário. E passou minha vida inteira me fazendo sentir que até isso era demais. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Me virei e voltei para minha sala. Ela ficou ali, no meio da recepção, com a boca aberta. Não senti peso na consciência. Senti leveza. Mais tarde, naquele dia, o Diego me ligou. Estava furioso. Como você ousa falar daquele jeito com nossa mãe? Ela está arrasada. Falei a verdade. Se a verdade a arrasou, o problema é dela, não meu. Você está sem coração. Sempre foi uma pessoa difícil, mas agora está impossível. Engraçado. Quando eu me anulava para agradar todo mundo, eu era uma pessoa difícil. Agora que me respeito, continuo sendo a pessoa difícil. Percebe o padrão? Você é egoísta. Sim, sou, e é maravilhoso. Deveria tentar. Desliguei. Bloqueei o número dele também. A vingança final veio meses depois, de uma forma que eu nunca poderia ter planejado. A Dorcelina apareceu na clínica. Ela não estava bem, tossia muito. Precisava de atendimento. Quando me viu, tentou sair. Mas o doutor Ernesto já tinha visto ela, já tinha chamado. Ela ficou. Eu a atendi, profissionalmente. Peguei os dados dela, marquei os exames, expliquei os procedimentos. Tratei ela como trataria qualquer pessoa. Sem raiva, sem medo, sem nada. Quando terminei, ela me olhou. Havia lágrimas nos olhos dela. Você venceu, ela disse baixinho. Você está bem, está feliz, tem sua vida. E eu perdi meu filho. Ele não me escuta mais, não me quer por perto. A Conceição fez com ele o que eu fazia com você. E eu não consigo sair. Estou presa. Olhei para ela. Poderia ter sentido pena. Poderia ter sentido satisfação. Mas não senti nada disso. Dorcelina, você criou isso. Você escolheu manipular em vez de amar. Escolheu controlar em vez de apoiar. Essa é a consequência. Eu sei, mas não sei fazer diferente. E essa é a tragédia da sua vida, não a minha. Ela saiu. Nunca mais voltou. 3 meses atrás, estacionei meu carro novo em frente ao prédio onde moro agora. É um prédio bonito, tem portaria, jardim. Quando saí do carro, minha mãe estava ali. Estava magra, parecia menor. Marluci, preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre como eu errei. Sobre como eu te tratei mal. E o que mudou para você perceber isso agora? O Diego e a Patrícia se separaram. Ele foi embora, me deixou sozinha com as crianças. Eu não consigo cuidar delas sozinha. São muito pequenas, muito agitadas, e percebo agora que eu as mimo demais, que eu fiz a mesma coisa com o Diego que fiz contigo, só que ao contrário. Mimei ele demais e te negligenciei demais. E quero o quê? Que eu te ajude? Não, só queria que você soubesse que eu errei, que você tinha razão e que sinto muito. Olhei para ela. Vi uma mulher velha, cansada, colhendo exatamente o que plantou. Eu aceito seu pedido de desculpas, mas não muda nada entre nós. Você teve sua chance de ser minha mãe. Desperdiçou. Agora viva com isso. Mas eu sou sua mãe. E eu sou sua filha. A filha que você rejeitou quando mais precisou. A filha que você trocou pelo filho favorito. A filha que nunca foi suficiente. Agora sou a filha que não está mais disponível. Entrei no prédio. Ela ficou lá fora. Não olhei para trás. Naquela noite, sentada no meu sofá, no meu apartamento que eu paguei com meu próprio dinheiro, percebi algo importante. Minha vingança não foi gritar. Não foi fazer um escândalo. Não foi destruir ninguém. Minha vingança foi viver bem. Foi me tornar gerente, foi comprar meu carro. Foi ter amigas verdadeiras. Foi acordar todos os dias e me olhar no espelho com respeito. Foi construir uma vida onde eu sou prioridade. Dorcelina perdeu o filho para o mesmo jogo de manipulação que ela jogava.
Minha mãe perdeu a filha que sempre a amou e ficou sozinha com as consequências das suas escolhas. Carlos ficou exatamente onde sempre esteve, sendo controlado por mulheres fortes enquanto fingia ser forte. E eu? Eu ganhei a mim mesma. E não existe vingança maior do que essa. Naquela noite, sentada no meu sofá, no meu apartamento que eu paguei com meu próprio dinheiro, percebi algo importante. Minha vingança não foi gritar. Não foi fazer um escândalo. Não foi destruir ninguém. Minha vingança foi viver bem. Foi me tornar gerente. Foi comprar meu carro. Foi ter amigas verdadeiras. Foi acordar todos os dias e me olhar no espelho com respeito. Foi construir uma vida onde eu sou prioridade. Dorcelina perdeu o filho para o mesmo jogo de manipulação que ela jogava. Minha mãe perdeu a filha que sempre a amou e ficou sozinha com as consequências das suas escolhas. Carlos ficou exatamente onde sempre esteve, sendo controlado por mulheres fortes enquanto fingia ser forte. E eu? Eu ganhei a mim mesma. E não existe vingança maior do que essa. Nos últimos meses, tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre como eu era antes e como sou agora. A diferença é gritante. Antes eu acordava preocupada em agradar todo mundo. Hoje eu acordo pensando no que eu quero fazer. Antes eu me desculpava por existir. Hoje eu celebro minha existência. Aprendi que não é egoísmo cuidar de si mesma. É sobrevivência. Aprendi que algumas pessoas não vão mudar, não importa o quanto você tente. Aprendi que silêncio pode ser a resposta mais poderosa que você pode dar. O doutor Ernesto me disse outro dia que nunca me viu tão feliz. E é verdade. Estou feliz. Feliz de uma forma que nunca estive quando tinha marido, quando tinha a aprovação da minha mãe, quando tentava ser perfeita para todo mundo. Hoje, 2 anos depois de tudo começar, estou bem. De verdade. Tenho meu apartamento, meu trabalho, minhas amigas, tenho terapia toda semana, que me ajuda a processar tudo. Tenho hobbies, saio, viajo quando posso. Às vezes lembro de momentos específicos que antes eu tentava esquecer, como aquela vez que a Dorcelina riu da minha roupa na frente das amigas dela, dizendo: coitada, ela tenta se arrumar, mas não tem jeito. Ou quando minha mãe disse, na frente de toda a família, que eu era a filha que deu trabalho para nascer e continuou dando trabalho a vida toda. Ou quando o Carlos me disse, depois de uma discussão sobre a mãe dele, que eu era tão insignificante que ele nem se importaria se eu sumisse. Essas memórias não me machucam mais, elas me fortalecem, porque provam que eu sobrevivi ao pior que aquelas pessoas podiam fazer comigo. E não só sobrevivi, prosperando. Lembro também de como eles tentaram me destruir completamente naqueles últimos meses. A Dorcelina espalhou para a família inteira que eu era louca, que inventava coisas, que precisava de tratamento psiquiátrico. Minha mãe confirmava, dizendo que eu sempre fui problemática desde criança. O Carlos dizia para os amigos que tinha se casado com a pessoa errada, que tinha desperdiçado anos da sua vida. Eles queriam me fazer acreditar que eu era o problema. Queriam me ver quebrada, destruída, implorando perdão por coisas que eu não fiz. E quase conseguiram. Quase. Mas teve um momento específico, em que tudo mudou dentro de mim. Foi naquela noite, depois que minha mãe me recusou abrigo. Eu estava no hotel vagabundo, olhando para o teto rachado e pensei: ou eu morro aqui, ou eu renasço. Escolhi renascer. E todos os dias desde então tem sido uma escolha. Escolher me respeitar. Escolher não aceitar migalhas. Escolher me afastar de quem me faz mal. Escolher viver de verdade. Semana passada encontrei a Conceição no shopping. Ela estava sozinha, carregando sacolas, parecendo cansada. Me viu e desviou o olhar. Tentou fingir que não tinha me reconhecido. Mas eu vi o medo nos olhos dela. Medo de que eu dissesse alguma coisa, de que eu a confrontasse. Não disse nada. Apenas sorri e continuei andando. Porque ela não merece nem meu silêncio raivoso. Ela não merece nada de mim. Às vezes penso no que aconteceu. Na minha mãe me fechando a porta na cara. No Carlos me desprezando. Na Dorcelina morando na minha casa, destruindo meu casamento. Nas humilhações, na dor, na solidão. Mas principalmente penso em como sair daquilo. Em como tive que perder tudo para ganhar a coisa mais importante: eu mesma. Não tenho contato com ninguém da minha antiga vida. Minha mãe, meu irmão, o Carlos, a Dorcelina, todos ficaram para trás. E está tudo bem. Melhor do que bem. Construí uma vida nova. Uma vida onde eu não preciso me justificar,
me diminuir, pedir desculpas por existir. Uma vida onde eu sou suficiente, onde eu sou valorizada. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que você não precisa aceitar migalhas de amor. Você não precisa se conformar com pessoas que te tratam mal só porque são família ou porque você está com elas há anos. Você tem o direito de escolher quem fica na sua vida. E mais importante, você tem o direito de se escolher. Então, para quem está passando por algo parecido, para quem se sente invisível, desprezada, sem valor, você vale. Você sempre valeu. O problema nunca foi você. Foram as pessoas que não souberam te enxergar. E quando você finalmente entender isso, quando realmente acreditar nisso, vai se libertar. Vai reconstruir sua vida. Vai ser feliz. Eu fui. E você também pode. Hoje olho pela janela do meu apartamento e vejo a árvore que fica em frente. No começo ela estava seca, quase morta. Mas com o tempo, brotaram folhas novas. Ela reviveu, assim como eu. Tem dias que ainda recebo mensagens. Da minha mãe, do Diego, até da Dorcelina. Mensagens tentando me fazer sentir culpada. Você abandonou sua família. Você é uma pessoa fria. Você vai se arrepender quando a gente morrer. Não respondo. Porque entendi que não devo explicações a ninguém. Minha vida é minha. Minhas escolhas são minhas. E eu escolhi paz em vez de aprovação. Outro dia, uma colega de trabalho me perguntou se eu tinha família. Pensei bem antes de responder. Tenho a família que eu escolhi. Minhas amigas, meu chefe, as pessoas que realmente se importam comigo. Essa é minha família. E é verdade. Família não é só sangue. Família é quem fica quando as coisas ficam difíceis. Quem te apoia em vez de te diminuir. Quem te ama pelo que você é, não pelo que você pode fazer por eles. Minha vingança foi simples e devastadora. Eu vivi. Eu prosperei. Eu fui feliz. Enquanto eles continuam presos nas mesmas dinâmicas tóxicas, destruindo uns aos outros, eu estou aqui, livre, plena, completa. Não precisei destruí-los. Eles se destroem sozinhos todos os dias. E essa é a história da mulher que foi humilhada com US$ 3.000 no bolso e se levantou mais forte do que nunca. A história de quem perdeu tudo e ganhou o mais importante: dignidade, respeito próprio, liberdade. E essa é minha história. A história de como perdi tudo para me encontrar. A história de como a pior coisa que me aconteceu foi também a melhor, porque me libertou. E hoje, finalmente, sou livre. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.